Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje teremos uma live muito especial. Eu, Laís e Alma Maraú para bater um papo sobre Alma Maraú. Quem acompanhou tanto eu quanto a Laís nas redes sociais pode conferir um pouquinho da nossa visita aí recentemente lá na Península de Maraú e a gente vai bater um papo sobre todos os detalhes, sustentabilidade, design e muito mais. Boa noite! Deixa eu convidar aqui Laís e o François da F2 e F2, peraí, gente, vão entrando, mandando aviãozinho aí para todo mundo. Amiga, Oi, tudo bem? Já tô com saudades. eu também estou muito animada para a gente conversar sobre os nossos dias que foram maravilhosos e tudo que a gente conheceu. Exatamente, já mandei aqui um convite para o François da F2, a Alma Maraú, que vai bater esse papo com a gente. Laís, para quem não sabe, além de influenciadora, é arquiteta, né, amiga? Então acho que esse Sim. bate-papo vai ser muito legal. Se apresente aí para quem está entrando, tem seus Bom, seguidores, tem os meus. exatamente, para os seus seguidores que não me conhecem, sou Laís, sou influenciadora já há muitos anos, né, amiga? Melhor nem citar, porque senão revela aí um pouco da idade. Mas antes de tudo, antes de ser influenciadora, eu sou arquiteta por formação. E aí a gente foi fazer esse passeio nesse universo do Alma Maraú, a convite da F2, que foi maravilhoso. Para mim, como arquiteta, foi uma experiência assim, a qual eu pude ver muitas das coisas que, quando eu estudava, eu tinha vontade de concretizar, e eles conseguiram tornar ali real, né? E bem de perto para todo mundo poder ver. E o intuito da nossa live de hoje, aí, Olá! tudo Tudo Ai, bem? que bem? saudade disso, uma emoção, né, Que François? bom, que bom! Rebelas! Tudo bem, É, muito Laís? feliz. Sábado. Muito A feliz Lá está se também. apresentando aqui, aí eu me apresento, você se apresenta e iniciamos o nosso bate-papo super especial. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer, né, a sua disponibilidade. Não sei se você está em Maraú, no Paraíso. Tá aí no Paraíso? Não, volto terça para lá, tô em Ah, BH. então tá bom. Mas a É, gente já vai chegar aí para você se apresentar. Continua lá. beleza. Bom, e como eu já estava falando, François, não sei se você pôde acompanhar, eu estava contando sobre a minha formação, né, que eu sou arquiteta, e na qual eu pude ver muitas das coisas que a gente estudava e que a gente sonhava em realizar. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso com você durante a visita, e que vocês colocaram em prática. Então, muito do que a gente vai falar hoje é muito do que eu vi, né, do que a gente sonhava em realizar e vocês estão realizando. Então, estou muito Muito legal. honrada de poder. Muito legal. Bom, Prazer te eu vou me conhecer. apresentar rapidamente aqui também. Para quem não me conhece, eu sou Tabata Bocato, sou jornalista, sou influenciadora digital também, assim como a Laís falou, estamos milhões de anos nessa estrada aí, né? Começamos como blogueira lá atrás, então, assim, foi uma honra para nós, como influenciadoras, poder, junto com outros jornalistas, conhecer de perto a Alma Maraú, um projeto que é muito incrível, que a gente vai deixar o François se apresentar e contar um pouquinho. Mas é isso, estamos há muito tempo na internet. Quando, né, teve esse encontro, Tabata, Laís e Alma Maru, a gente falou, temos que fazer uma live para os nossos seguidores conhecerem um pouquinho mais desse projeto que é muito mais do que um empreendimento, né, François? Exato. Primeiro, um prazer enorme estar com vocês de novo, falar com um público tão bacana que vocês impactam, né? Então, um prazer enorme estar aqui hoje, viu? Bom, na F2 a gente tem uma característica importante assim de empreender tanto no residencial, na hotelaria e no condomínio de alto padrão como a Alma Maraú, de resolver os maiores problemas assim em cada segmento. Então, nós somos uma empresa completamente inquieta, né, que busca soluções tecnológicas, que busca entender o problema de cada cliente, de cada consumidor dos nossos produtos, para desenvolver as nossas
os nossos negócios. Então, assim, geralmente com bastante impacto, cuidando muito das pessoas, com modelos de negócio inovadores, com tipo de construção também moderna. Então, assim, está no nosso DNA a tecnologia, a inovação. Então, somos uma empresa, assim, completamente inquietos, o time todo fora da caixa também, pensando o tempo todo como fazer melhor a cada dia, né? Muito prazer estar com vocês. Uma das coisas assim que mais me marcou foi quando você falou: me tragam o problema que eu trago a solução da melhor forma. E isso é uma coisa que assim, eu acho que é muito boa, né? Principalmente para o meio ambiente que a gente tem hoje, né? As condições que a gente tem hoje, a pouca preocupação das pessoas em construir desenfreadamente e esquece um pouco do nosso mundo, né? Que está ali, que está vivo, né? Que a gente vai falar depois sobre tudo que vocês apresentaram, que foi incrível, sobre a delicadeza de vocês com a natureza. E é isso, né? Vocês se preocuparem, você falar de um problema que eu trago a solução. Então, ali você me ganhou, viu? Vou te contar. Que bom, acho que nisso também um pouco de entender o que a gente está deixando para trás, né? Assim, um legado. Não só fazer um empreendimento por fazer, olhando uma tabela de venda, de lucratividade da empresa, é claro que é importante, mas é um exercício, assim, a gente entender sempre o que a gente está deixando para trás. E acho que o Alma é um grande exemplo, assim, de um empreendimento muito pensado nas pessoas que estão envolvidas, nos compradores, em todo mundo envolvido no processo, de uma forma bem legal, né? Para resolver os problemas mesmo, né? Ô, François, e uma coisa legal também, né, assim, que chamou a nossa atenção, a F2 tem sede em BH, né? Vocês são de BH, são de Minas. Como que vocês chegaram até esse paraíso Maraú? Acho que seria legal contar um pouquinho dessa história, porque nós tivemos essa vivência, pudemos ouvir, né, de vocês o porquê Maraú, mas acho que para quem está aqui seria legal contar um pouquinho disso. Bom, eu tenho um grande amigo, o Igor, que foi em um casamento no local, que era o Península Beach Club, liderado pelo Fred, nosso querido Fred, português predileto, que eu falo, né? Coração mesmo, Fredão. E amor à primeira vista, com ele, com o local, com tudo que a gente deparou ali no primeiro momento. E como incorporador, quando eu cheguei naquela praia que vocês estiveram lá comigo, aquele amor à primeira vista, sempre o incorporador pensa, pô, um dia eu queria fazer um empreendimento aqui, né? Todo hotel que eu viajo e tal, eu fico imaginando um grande empreendimento assim, numa praia completamente paradisíaca, maravilhosa, uma região virgem, inexplorada. Então, assim, a gente tinha um sonho, o Fred também, com o primeiro encontro nosso, assim, com o mesmo propósito, de desenvolver um empreendimento, mas que pudesse ser um empreendimento muito bem pensado, muito cuidado, com o Ó, meio ambiente, com as pessoas Ele tá aí, ó, envolvidas, ele né? tá Ele online. está aí, grande Ah, Fredão, Maravilhoso. é meu português predileto. Ele é O um nosso, português, agora é o assim, nosso português isso. predileto. Fred vai comandar a operação do Alma, que é um grande desafio, inovador também o processo, a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas quando eu cheguei naquela praia, realmente me impactou muito, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha um grande desafio de um local no interior da Bahia, sem infraestrutura, né? Sem uma mão de obra especializada, com estrada de terra, sem asfalto, sem esgoto, sem abastecimento de água. Então, assim, a gente realmente com um grande desafio, um sonho num local paradisíaco, mas como resolver o meu problema agora, né? Que era fazer um empreendimento sem nenhuma estrutura lá. Então, a gente começou o exercício há 7, 8 anos atrás, quando a gente se conheceu, e foi uma maturação ano após ano para entender que a construção modular, a escolha da construção modular, ela seria extremamente importante para vencer a falta de estrutura local e a gente chegar com as casas prontas lá, né? Bem como um esgoto sustentável, ou seja, o tratamento do esgoto que o próprio empreendimento resolveria, o recolhimento de lixo, com compostagem, muita coisa que foi acontecendo ao longo do processo, desenvolvimento dos projetos, para a gente conseguir chegar hoje com a obra em fase final, né? Como vocês viram, do meio para o final,
com Entrega muito esse ano, sucesso. né, François? Fim do ano, né? Está finalizando agora e a gente vai lançar mais um assim no mesmo modelo. Então, assim, a gente tem estratégia de continuar com o desenvolvimento naquela região, pensando muito o que a gente está realmente entregando com a comunidade, com o meio ambiente, enfim. Então, era um grande desafio, né? Eu acho que a gente conseguiu vencer montando um time muito forte, né? O Fred e o Álvaro são dois portugueses na operação, especialistas em hotelaria. A gente trouxe a Morena Leite, que é uma das principais chefes do nosso país. A gente trouxe a consultora do Fazano para nos ajudar a pensar numa cozinha 4.0 eficiente, uma vez que a gente não tem uma estrutura adequada na região, então a gente precisaria ter um estoque, uma cozinha mais tecnológica. Então a gente montou um time muito forte, a gente trouxe pessoas muito especializadas em cada área e um time de engenharia muito forte também, com o nosso time da F2, mas com os nossos parceiros da CMC módulos, são mais de 30 engenheiros envolvidos nesse projeto, pensando todo dia, enfim. É a maior obra, a maior construção da América Latina em construção modular, né? Então, é sempre um desafio você fazer o novo, né? E outra característica nossa da F2 é que, ao fazer o novo, um fundamento básico é você se permitir errar e corrigir rápido, sabe? Então, é uma filosofia da nossa empresa dar corda para esse tipo de situação inovadora e muito conectado, muito ligado a cada momento, todos os dias, 24 horas conectado, porque a qualquer erro, você rapidamente corrigindo, você consegue desenvolver, que é o que está acontecendo no Alma e todo projeto novo, nunca feito, a gente não conseguiria copiar alguém, ou seja, até esperar alguém fazer também não dá. Então, a característica da nossa empresa, a minha característica, o nosso DNA, é realmente buscar soluções que não existem, mas que podem fazer sentido, né, com muito pé no chão, com uma questão muito bem estudada, com muita gente envolvida e com decisões mais precisas para ter o mínimo de erro possível, mas se permitir errar também, para a gente corrigir rapidamente e não esperar o mercado se adequar para a gente começar a fazer, né? Ô, François, uma das coisas aí que acho que é importante a gente falar logo no começo, assim, né? Para as pessoas entenderem um pouco do que se trata o Alma Maraú, né? É um empreendimento residencial onde as pessoas vão poder fazer a locação das próprias casas, né? Vai existir um sistema ali, para quem está perguntando, que eu já vi pergunta do que se trata o projeto. Então é mais ou menos isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, de uma forma assim mais sucinta e que pudesse ser objetiva para as pessoas entenderem bem o projeto, assim, sabe? Tipo, Tá, projeto residencial com ênfase nisso, e aí depois tá, a gente vai nos detalhes. tá. Bem por alto e objetivo, o condomínio Alma é um condomínio residencial, as casas com matrículas individualizadas, como um prédio, e uma área comum inspirada em hotelaria. Então, você tem sua casa dentro de um hotel. Você tem um restaurante do hotel, você tem um bar, você tem entretenimento, esporte, spa, academia, uma série de atributos de um hotel, mas dentro de um residencial clássico. E o mais importante desse processo de trazer a hotelaria para dentro de um condomínio residencial é você ter todos os serviços ali, as facilidades do dia a dia que você encontra no hotel, mas não encontra num condomínio É o residencial puro. Então, pay-per-use, né? Que vocês vão exatamente. oferecer. Também, a gente usa a modalidade pay-per-use para que o consumidor, tanto proprietário quanto inquilino, possa consumir ao longo da estadia, além do cardápio de gastronomia, drinks, etc., poder também consumir a limpeza, a troca de roupa de cama, alguns serviços de hotelaria que são pagos mediante ao uso, né? Então, é um modelo muito eficiente, a gente pensou em todo o processo, tanto do operador, quanto do condomínio, dos condôminos, ou seja, todo mundo envolvido num processo, um ecossistema sustentável mais inteligente. Então, é simples um condomínio residencial com serviço de hotelaria lá dentro. Você tem sua casa dentro de um hotel, né? E esse segundo projeto de vocês, que ainda não foi lançado, que vai ser lançado, assim, muita gente veio me perguntar, lá, e aí, né? Mas eu já vi que tá tudo vendido. Aí eu falei, gente, calma, vai lançar mais um.
queria muito saber se também vai ser do mesmo sistema, para as pessoas saberem que elas vão poder ter acesso a isso, né? E que em breve, né? Sem dúvida. Nosso desenvolvimento no litoral, em especial na Península de Maraú, sempre será o residencial com serviço de hotelaria. Todos os nossos lançamentos, os nossos empreendimentos são desenvolvidos nesse modelo de negócio, que é o modelo que a gente entende ser eficiente. Ele é bom para todo mundo, ele é bom para o operador do hotel, que tem um condomínio cheio de sócios e donos para ajudar no custo e manutenção do dia a dia. Ele é bom para os condôminos, que tem um baita serviço de hotelaria, de altíssimo padrão, todo o glamour da chefe, do cardápio da Morena Leite, etc. E ele é bom para o processo como um todo, ou seja, até para os inquilinos também que estão reservando uma casa numa praia, mas é uma casa com um hotel aos pés, né? É muito diferente de você alugar uma casa pura no litoral, que tem que fazer suas compras quando você chega, aquela situação toda do aluguel de casa. Então, o próximo empreendimento ele é nesse modelo, as outras áreas que a gente está olhando também são nesse modelo de negócio, que é a mescla do residencial clássico com hotelaria. Essa mescla, para a gente, é o modelo perfeito para desenvolver o litoral do Brasil, e não só na Bahia, mas um litoral que trabalha um períodos sazonais de verão e de inverno. Então, é muito importante a economia compartilhada. Você dividir um pouco os custos do dia a dia de uma forma mais leve do que um dono de hotel sozinho bancar a jardinagem, piscina, com a venda de gastronomia, né? Então, o condomínio banca a área comum, o tratamento de piscina, jardinagem, segurança, e o operador de hotelaria banca os garçons, os chefes, que são atributos diretos da venda do trabalho do operador. Então, a gente desonera os dois lados, tornando mais leve as operações, tanto do condomínio quanto do operador, tornando um ecossistema mais eficiente. Então, o Aramis está vindo em breve, está na prefeitura já em aprovação. Espero em breve aí estar com 100% das licenças para a gente fazer um lançamento bem legal. Sim, viu? E uma coisa também que a gente questionou bastante, que a gente ficou super impressionada, assim, é com o quanto o empreendimento gera de trabalho às pessoas que moram ali, né? O quanto ele vai ser envolvente e vai ser bom para a região. E aí eu queria que você contasse um pouco também sobre a cozinha 4.0 para explicar para as pessoas, né, tá? Acho que isso é legal de começar. Só importante, François, antes de você falar, eu vi que tem umas perguntas aqui. Fica na Praia do Caçange, na Península de Maraú, né? E perguntaram, tem acesso direto à praia, praticamente pé na areia, né? Acho que isso é bem importante de comentar, né? Uma pergunta agora, se tem acesso da comunidade local. Tem, é o nosso amigo Igor, é um advogado local, um vizinho querido lá. A gente tem lá o acesso que sempre esteve, né? Historicamente, ao lado do Alma Maraú, tem a servidão prática, né? Ela não é regulamentada, mas ela tem já anos e anos de utilização e vai continuar lá. A gente vai deixá-la sempre em condições muito, muito bacanas para que o público local, a comunidade local também possa estar integrada com acesso à praia, né? Um local público e que a gente quer também essa interação da comunidade. Voltando para a Cozinha 4.0, que eu acho que tem um pouquinho da pergunta do Igor, a gente tem uma cozinha extremamente tecnológica, mais eficiente, onde a gente consegue fazer a estocagem dos produtos, o pré-preparo dos molhos, das carnes, dos peixes, de uma forma mais tecnológica em termos de estocagem. Assim, o alimento ele fica fresco por 3 meses, se você fizer um embalamento a vácuo, com congelamento, né, num processo tecnológico mais avançado. E a gente trabalha com espírito de ilha, né, como se a gente estivesse muito isolado, sem muito acesso, que é o que de fato acontece na península. Então, nós vamos ter uma cozinha muito tecnológica para conseguir sustentar com mais eficiência, mas a gente desenvolveu
além do consumo da hotelaria, que é restaurante-bar, a cozinha produzir para o restaurante e para o bar, ela também vai produzir para as casas. A gente formou um delivery interno, como se fosse um iFood do Alma, que você solicita o prato, mas com uma experiência nova pós-pandemia, né? Liderada pela Elise, consultora, e a Morena Leite. Foi uma ideia delas muito interessante, da gente desenvolver a comunidade, treinando a comunidade, várias pessoas como finalizadores dos pratos. Então, uma pessoa treinada, ela vai para dentro da sua casa e solicita uma moqueca da Morena e faz a finalização, essa pessoa, a finalização do prato em 40 minutos e serve dentro da sua casa. Então, isso é uma experiência muito legal, que foi uma ideia pós-pandemia mesmo, todo mundo curtindo mais cozinhar, né? Ter o delivery mais no dia a dia e facilitando a vida ali no Alma também. Então, uma maneira de integrar muito, de impactar a comunidade, porque a gente vai treinar mais de 500 pessoas envolvidas no processo de hotelaria, de gastronomia, camareiras, etc. e tal, com um nível de excelência de hotelaria. Ou seja, muitas vezes profissionais da capital não têm acesso a esse nível de informação como as pessoas locais terão conosco. Então, elas serão treinadas para finalizar. É muito diferente de você desenvolver um cozinheiro com a Morena Leite. É muito mais complexo um cozinheiro completo do que treinar várias pessoas para uma finalização de altíssimo padrão da gastronomia. Então, a gente impacta várias famílias, integra a comunidade, sendo um empreendimento que agrega, que traz a comunidade para dentro com muito conteúdo, muita informação. As pessoas treinadas para finalizarem atos lá, provavelmente vão ter um nível de informação superior a vários restaurantes nas capitais. Então, isso para nós é importante, é entregar valor dentro de casa, é cuidar das famílias locais. A gente não quer desenvolver um empreendimento que fique só o lucro do incorporador, não. De que a gente está deixando para trás? Qual o legado que nós vamos deixar? Se as pessoas muito antes da gente, né? A vegetação nativa chegou muito antes da gente. Nós estamos desenvolvendo um empreendimento que impacta muitas famílias, integra a comunidade com muito conteúdo, com muita qualidade de vida, além do meio ambiente também, né? Aproveitando esse gap, nós temos hoje o maior viveiro do Brasil, liderado por um paisagista fenomenal, Essa que é o parte Ricardo do Cardini. viveiro ganhou meu coração, que acho que é um É trabalho... demais! É seu É o nosso xodó. xodó, sabe? Porque assim, na hora que a gente vê o trabalho com 7.000 mudas preservadas, saber que a gente não passou em cima de nenhuma bromélia, a gente fez um processo de transplante das espécies, todas, que estavam no local das casas. A gente mexeu na arquitetura para sair das casas próximos de algumas árvores. Ou seja, nós não tivemos nenhuma supressão no Alma, com a preservação 100% da vegetação nativa, integrando essas espécies dentro do viveiro, que vão ser cultivadas durante a obra e agora, do meio do ano para frente, reutilizadas no próprio empreendimento. Ora, essas espécies estão lá muito antes da gente, né? A gente precisa, como empreendedor, entender como impactar o mínimo possível, ou até mesmo agregar valor, como a gente faz com a comunidade, impacta com tanta informação que talvez eles não teriam acesso se esse empreendimento não estivesse lá. Então, são muitas crianças, muitas famílias. A gente tem uma integração com a escola Maramar, que é uma metodologia Waldorf. Tem uma intenção de investir e estar muito próximo das outras escolas na região de Maraú, para que a gente possa ser um condomínio que alimenta ou que ajude no processo de desenvolvimento da região. Então, assim, é um empreendimento que não são só casas, não é só hotelaria, ele impacta muito as pessoas, enfim, as escolas, são professores que serão integrados através de investimentos do próprio condomínio. É um exercício que eu tenho para conscientizar todos os condôminos, ou seja, é um condomínio normal, tem assembleia, tem votações, mas uma vez que ele já nasce com essa consciência, os compradores também, né? Então a gente precisa trabalhar, é um dever nosso e meu de sustentar isso durante a obra, para que o condomínio, que seja 2% do faturamento, ou que qualquer exemplo percentual, isso nós vamos entender mais à frente,
que possa contribuir com a escola, com os cuidados com a tartaruga, né? Isso De das uma série tartarugas, de acho que é muito investimentos. legal você compartilhar, François, da preservação das tartarugas. Acho que isso é um ponto também que é mais um, né? São vários diferenciais do Alma, mas esse também, eu acho que na questão de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, isso é muito legal de contar um pouquinho. É muito legal, assim, de novo, fora da caixa. Eu acabei de aprender que a iluminação dificulta o nascimento das tartarugas, porque o movimento delas ao nascer é seguir a luz. E a luz, quando não tem nada em volta, é a luz do mar, reflexo da estrela, da lua, etc. Mas quando você tem um empreendimento aceso na frente da praia, muitas vezes elas caminham ao contrário, morrendo, né? Porque ela precisa ir para a água. Então, e morrem várias delas. Então, assim, nós aprendemos isso tem um ano. Já tinham todos os projetos feitos, etc. Tal, luminotécnico. Mas no momento que a gente teve o contato com o projeto Coração das Tartarugas, com a Mônica, a gente imediatamente falou, cara, nós não vamos jogar a luz para o mar. Acabei de aprender, é na hora. Então, assim, a decisão foi ali. Não é que ele nasceu há 3 anos atrás já entendendo de tartaruga, não. Mas no momento que a gente entendeu que pode fazer bem, aquela decisão está tomada ali. Então, a gente vai ter toda a iluminação da área comum protegida para não dar reflexo para a praia. Inclusive, o Coração da Tartaruga vai montar um berçário para as crianças interagirem, desenvolverem ali próximo ao empreendimento, ser algo realmente conectando as pessoas e a comunidade de novo, né? Não é um empreendimento que é estar isolado e ali só compradores que estão, não. Eu acho que é importante o processo da comunidade estar integrada num condomínio que faz bem. Ele faz bem para as pessoas, ele faz bem para o meio ambiente e ele é cuidadoso. E a gente tem aqui, eu falei com vocês lá em Maraú, eu acho que um dos desafios que se a gente fizer e não comunicar, nós vamos impactar muito pouco. Ou seja, é importante a gente comunicar, fazer esse trabalho. Né? O trabalho de vocês de comunicação, de impactar pessoas, cara, ela pode ser um reflexo muito grande, porque com esse trabalho, 5, 6 empreendimentos podem passar a fazer muito bem também. Então, assim, eu Exato. acho que é grandioso esse trabalho de comunicação e eu acho que é um dever que a gente precisa realmente ter um cuidado para tentar impactar mais pessoas possível, porque é possível fazer bem e empreender. Não é um empreendimento que chega e o incorporador faz um grande um grande projeto, coloca o dinheiro no bolso, vai embora. Não, as pessoas que compraram lá são pessoas conscientes, são pessoas envolvidas nesse tipo de legado, nesse tipo de entrega. Então, acho O que... Igor, o Igor está perguntando do acesso à praia, principalmente para os nativos. Como que vai ficar esse acesso, François? É o que eu expliquei para ele Anteriormente, há né? pouco tempo na live, anteriormente. Ela é lateral, como sempre existiu, nunca mudou da história da região. O nosso condomínio ele está registrado, é um condomínio fechado, mas sempre houve uma servidão na lateral do Alma e ali vai continuar como sempre esteve, né? Então, a gente não tem nenhuma participação efetiva. A servidão é da comunidade, não é do Alma ou do vizinho, né? Ele é da comunidade e vai sempre permanecer ali. A gente quer uma integração de uma forma muito positiva com a comunidade. Né? A praia é pública, ela é de todos, ela tem que ter acesso a todos. Evidentemente que ali é um local que poucos têm acesso, por, geograficamente ter uma blindagem. Então, É uma praia tem a Lagoa deserta, do né, Passange, François? ela é mais deserto, o acesso já é difícil. Mas é claro que as pessoas no entorno, né, as casas, são poucas casas ali no entorno, vão ter o mesmo acesso que sempre tiveram, né? Não Que é é... mística, eu acho, viu? Porque é tão bonito o projeto, é tão conservador, vocês se importaram tanto com a natureza, com a paisagem, como eu já falei, que eu acho que as pessoas vão querer ver do que se trata. Inclusive, é um dos pontos aqui que eu tinha pego para falar com você sobre o respeito à paisagem mesmo, não só porque o que a gente vê muito, que você inclusive já citou algumas vezes, é que poderia ser um simples projeto, né? Que você vai lá, você constrói uma casa
do jeito que você quiser, você vende um terreno, sei lá, ou você cria vários tipos de culturas e simplesmente não respeitam a paisagem. O que eu mais fiquei impressionada é com essa integração. Então, esse projeto que é um projeto baixo, é um projeto que, se você olha de fora, você vê a imponência, obviamente, das casas que são muito bonitas, são realmente é um empreendimento de luxo, mas é um respeito, porque tem a questão de todos os materiais serem voltados mesmo a essa coisa mais natural, né? Muita madeira, o cimento mesmo, que ele dá uma sumida ali. Então, é tudo Pedra, né? respeitoso, né? Aquelas pedras, né? Exato, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia mesmo, de respeitar essa paisagem. Porque ali É, você vê que a natureza se sobressai acima de tudo, né? E é lindo. exato, exato. É claro que a gente que quis uma arquitetura com design arrojado, bacana, mas que tivesse essa integração, né? Ele tem que ter um impacto visual, que são casas, mas o que tem que ser predominante é a vegetação nativa, é o entorno, é aquela brasilidade que sempre teve no local e é o que a gente tentou inspirar. Então, as pedras são as pedras da região, que compõem a fachada, a própria madeira, que é muito rica na Bahia, enfim, uma série de detalhes que a gente escolheu, de acabamentos no design da casa, que realmente faz uma integração com o local, né? Seja a praia, com a região, com as pedras locais, com a vegetação, né? Então, ali na frente, nós temos a restinga toda preservada também, ou seja, vão ser o acesso com pontes, mini pontes assim do condomínio lá para a praia, então a frente toda preservada, com todo o paisagismo no maior viveiro do Brasil, são elementos que a gente realmente precisa respeitar e trazer para a arquitetura também. Então, a Adriana Machado, que é a arquiteta querida desse projeto, também do Aramis, que é o próximo lançamento, cada projeto com uma inspiração arquitetônica completamente diferente uma da outra, sempre uma inspiração nova, mas o modelo de negócio e o respeito de sempre inspirar no que há no local antes da entrada do empreendimento ou da arquitetura é fundamental, né? Então, realmente essa integração foi algo muito cuidadoso que a gente teve para ser um empreendimento leve, né? Um pavimento só, como você falou, então não tem grandes blocos. Lá existe um bloco que é antigo, há mais de 30 anos, vocês viram lá, né? Que é a parte que era o hotel antigo, direito adquirido, então ele está numa posição também por direito adquirido de anos e anos atrás, né? Mas E ali tudo vão que a ficar os gente apartamentos, né? dos apartamentos. Então, foi só uma reforma de um prédio que já existia, que era o Península Beach Club, era Natura Pura há muitos e muitos anos atrás, que é outro português amigo do Fred também. É, e as casas, né? Então, sempre com essa integração. Mesmo no retrofit, a gente levou a arquitetura e o design com uma mesma pegada bem legal, né? Sim. E o que eu achei legal também sobre a continuação aí da questão arquitetônica, do projeto modular, de ele gerar menos lixo, né? Na hora que vocês estão fazendo isso. A casa já vem 80% ou 90% pronta, não me lembro. 90% pronta. 90% pronta para o local, então isso gera menos resíduos, né? Exato. Na empresa, ali na região. Então, conta um pouco sobre isso, sobre essa ideia dessa E de arquitetura onde modular. ela vem, né, François? Conta de onde É, ela sai a casa para chegar até Maraú. Exatamente. Bom, a gente, na verdade, tem um canteiro de obra em Maraú, no terreno, mas a gente tem um outro canteiro em Mirassol, São Paulo, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Então, as casas são feitas em módulos, as suítes e cozinhas, como Lego mesmo, peças de Lego. Que a é gente incrível. faz o acabamento 100% dela, com chuveiro instalado, bancada, louças e metais, pintado, todo pronto, sobe na carreta e desloca 2.000 quilômetros até o canteiro de Maraú, onde tem apenas a fundação realizada, sapatas leves, e a gente monta igual Lego. Ou seja, não gera o resíduo, o nível de impacto de resíduo no solo são mais de 90% menor do que uma construção convencional.
Então, o Alma de Novo impactando muito menos, sabe? Com esse tipo de escolha de construção. E uma coisa legal que me impacta na construção modular é que a gente, de novo, traz qualidade de vida para o pedreiro que está dentro da indústria. É diferente do pedreiro fazer o acabamento debaixo do sol. Nós temos mais E de que sol, 40 hein, Maraú? pedreiros E que lá em sol. Mirassol. Que Mirassol sol, também. exatamente, Então, assim, a gente, no canteiro de Mirassol, em São Paulo, nós temos os pedreiros e os pintores lá. E temos também em Maraú. Mas a construção modular é industrializada, né? Então, o pedreiro trabalha dentro da indústria, com uma questão de qualidade muito melhor. Então, uma das nossas motivações da escolha também é como nós estamos impactando tanta gente trabalhando de uma forma muito mais qualitativa, com muito mais qualidade do que no canteiro próprio Maraú. Além de não gerar os resíduos, a gente também impacta positivamente muita gente, levando para a indústria o que ele fazia numa obra convencional antes, né? Isso é Então, incrível. bem legal, bem legal. Aí a gente monta como Lego, lá tem uma complementação são telhados, aquelas pedras locais que você viu, algum detalhe de acabamento, e finaliza a casa, né? Essa casa, ela pode ser construída em 2 meses. Como nós temos 36 unidades de casas, né? Nós vamos fazer em torno de 14 meses todas as casas, que é um prazo muito, muito rápido, assim, para o Tá. volume de casa que a gente tem lá, né? Então Sim. é muito legal também, E porque nós tivemos a oportunidade de ver uma casa chegando, né? Isso foi exato, muito, muito legal, assim, muito muito legal. emocionante de você ver todo esse trabalho, né? É muito gratificante. Cada casa que chega, né? Muito legal. Dentro disso, a gente também, assim, é um aspecto legal, assim, de pensar como fazer, porque o lixo lá também é um problema, né? Além da construção gerar os entulhos no solo, e na construção modular é muito menor, a operação da hotelaria, do serviço, também está sendo pensada dessa forma. Nós vamos ter uma coleta seletiva do lixo interno, vai ter uma central de compostagem, né, com horta desenvolvida no local, enfim, muita coisa que a gente também está pensando para que não só a construção impacte menos, mas também o dia a dia. Evidentemente que um condomínio desse gera lixo. Então vamos gerenciar o lixo, vamos dar uma destinação correta, vamos aproveitar o lixo orgânico para compostagem. Então isso tudo está sendo pensado para que seja um empreendimento sustentável, com impacto positivo nas pessoas e meio ambiente principalmente, né? O Aramis, o próximo lançamento, é exatamente nessa pegada de novo, né? E o Claro que falava durante toda a explicação lá do François, gente, falar assim, tem alguma coisa que você não pensou? Porque assim, tudo é muito bem pensado, muito bem planejado. A gente tem que se inspirar e agradecer a F2 por ter tanto cuidado mesmo, né? Nos obrigado, mínimos. Lai. E foi o que eu escrevi no meu texto, é uma coisa que emociona, porque quem se preocupa, né? Quando você vai Isso. fazer. Eu que moro em São Paulo, inclusive, tipo, é uma construção a cada esquina que as pessoas não estão nem aí para nada, nem pra lixo, nem para nada. E aqui também é natureza, né? A gente vive dentro de um mundo onde tudo é natureza. E não Exato. só a praia. Então, assim, o cuidado de vocês de estar levando isso, de estar querendo disseminar mesmo esse conceito, né? Que foi o que você falou. Não importa se for eu que faça a obra ou se for outra pessoa, mas que isso chegue e que as pessoas se inspirem e que façam também, né? De uma. É Nem que seja isso. mínimo. Aí Ô, sim está o François, resultado, né? Não só empreendimento. Mas esse segredo, só completando a Laís, não fui eu que pensei em tudo, né, Laís? É um time muito forte. No momento assim, eu não entendo de tartaruga, eu não entendo, não sou especialista no paisagismo. Ou seja, quem são as pessoas mais interessantes que a gente pode trazer para o time? E aí a gente faz aquela troca, todo mundo muito integrado, né? Os projetistas, os envolvidos, os engenheiros. Então, assim, são muitas pessoas com essa mesma vontade, né?
a escolha da Morena Leite, a escolha do Ricardo Cardim, da Adriana Machado, todos os envolvidos, que eu falo são os principais players, ou da Erlise, que é consultora do Fazano, são escolhas de pessoas que pensam como a gente. Não adiantava chegar um baita especialista que é só financeiro, etc. Não. Precisava ser alguém que entendesse que era importante impactar positivamente e como fazer. Aí sim, vamos fazer a compostagem, vamos fazer uma cozinha mais eficiente, vamos treinar pessoas. Então, assim, a escolha da Morena não é só o cardápio brilhante dela, né? Espetacular. Não sei se já tiveram no Capim Santo, o restaurante dela, mas é algo amo o trabalho dela. fenomenal. Só que ela entrega muito mais. Se conhecer ela, você vai entender. O Instituto Morena Leite, com uma série de trabalhos de desenvolvimento de pessoas que realmente motivam a gente na escolha, né? Escolha do Fred, do Álvaro, que são os Você, proprietários da operação. Então, você né? se juntar com pessoas com o mesmo propósito, né? É isso É, é muito isso. específico, muito importante. Não fui eu que pensei em tudo. Claro que a gente ajudou a pensar muita coisa, questionou, mas são pessoas muito eficientes também no grupo e, né, desde a operação lá de trás, quando a gente conheceu o Fred, envolvido há 7 anos nesse processo, pensando em tudo com a gente, questão de engenharia com os especialistas, mais de 30 envolvidos. Então, assim, realmente, acho que o segredo é escolher bem as pessoas, sabe? Sim. Hoje eu entendo mais de tartaruga, quero entender mais, brinquei com a Mônica do Coração de Tartaruga, eu quero aprender mais. Mas não dá tempo de eu entender 100% da tartaruga para tomar a decisão. Ela já vai ser protegida. Aí depois eu vou entendendo um pouquinho mais, sabe? Então, acho que esse é o exercício. Eu brinco com ela assim, Mônica, quem é dona da tartaruga é o coração da tartaruga. O que tiver que fazer, nós estamos dentro. Vocês são especialistas, sinta-se dono. Né? A Morena no cardápio, a Elise na montagem da cozinha, o Fred na operação. Então, todo mundo tem que se sentir realmente dono para as coisas acontecerem e envolver de uma forma positiva, né? É o que está acontecendo lá. Para mim é uma satisfação enorme trabalhar. Fico motivado assim de estar com essas pessoas em volta, sabe? É Ô, muito legal, Igor, muito coloca na legal. caixinha de perguntas aqui, tem uma perguntinha, coloca suas perguntas, que aí a gente abre elas e lê. Porque como fica rolando, fica difícil da gente ler todas. Mas se você colocar na caixinha de pergunta, a gente abre aqui, tá? François, uma coisa que me tocou bastante também, que eu acho que foi exatamente isso que a Laís falou. Vocês pensaram em cada detalhe. A hora que vocês falaram que vocês vão ter um aplicativo para quem investiu, né? No Alma Maraú, que vai ser, né, que vão ser as pessoas proprietárias ali das suas casas. E que tem um aplicativo, e que por esse aplicativo ele vai conseguir resolver tudo e ainda deixar a sua casa para locação. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque acho que também isso é muito inovador nesse segmento, né? Demais. Quando você fala porque picou aqui quando mandou, desculpa, o finalzinho. Só repete o Ai, finalzinho. desculpa. Perdão. Em relação ao aplicativo, como que Desculpa. foi a ideia de ter esse Sim, é aplicativo? o aplicativo, tá? O comportamento, sim. Inclusive na questão Tá. da Bom, locação, né? Das pessoas poderem locar as suas exato. residências através do aplicativo. Exato. A gente tem um parceiro desbravador, que é um parceiro do Tivoli, do Coara, lá de Arraial da Ajuda, que a gente conseguiu integrar no hub dele todas as esferas do nosso condomínio. Ou seja, tem a gestão de condomínio, boletos, utilização das quadras, marcações e agendamentos, igual a gente tem nos prédios hoje. Ele integra também as reservas de locação das casas, se disponibiliza na plataforma e pode locar nessa plataforma, na mesma plataforma, e também o dia a dia de gastronomia, de restaurante, bar, venda, cardápio. Então, através de uma plataforma 100% integrada, a gente tem o dia a dia do condômino, do proprietário, do inquilino, do operador, numa plataforma única. Então, isso também facilita o dia a dia para uma operação mais eficiente, né? Então, assim, essa escolha desse aplicativo é muito legal, porque, por exemplo, a parte de condomínio é nova com eles. Nós demos sorte do momento de finalizar, que eles hoje têm a gestão do condomínio integrada, que não teria para o ano passado. Então, nós estamos com o que há de mais moderno em termos de tecnologia na operação do Alma, que eu acho que é muito importante, né? Investir, mas também em plataformas eficientes para as coisas acontecerem. Então, é isso. A gente
Ô, François, Ó, tem um xará aí, François Tem seu Teles. xará, é o François Xará. Teles. Oi! Olha só. e o que eu ia falar para você, é o que eu queria ressaltar, na verdade, não é nenhuma pergunta e nem nada para você comentar. É só sobre, tipo, o bom investimento que as pessoas que adquiriram e que vão adquirir também, elas podem estar fazendo, porque é um projeto que talvez se pague muito rapidamente pela forma com que as Claro. pessoas ela investe, ela tem um investimento, além de, obviamente, ter a sua própria residência numa praia paradisíaca e tudo mais, mas não é sempre que a pessoa tá podendo ir, né, e ficar lá e curtir o momento. Às vezes ela nem vai querer morar no lugar, mas é um sistema fácil, né? Então, para quem tem interesse em comprar os próximos, você vai ter um sistema muito simplificado para as pessoas poderem fazer a locação da sua própria casa. Então, por exemplo, você adquiriu, né, a sua casa, você quer, sei lá, não ter tantos gastos, né, e você quer, de repente, pagar aquele investimento que você fez, você aluga a sua residência, né, já com toda essa gestão que eles mesmos já fizeram para os inquilinos, e aí a pessoa vai lá e loca e tem a Renda. opção da residência, né? Exatamente. São casas que normalmente o proprietário, não sei, vai 3, 4 vezes ao ano ali, normalmente é assim, e ela fica muito ociosa. O que soma muito o que você está falando é que, por incrível que pareça, uma casa em praia exposto à maresia, ela precisa estar funcionando. Se ela ficar parada, ela vai estragar. Então, Sim, assim, já que vai estragar, vamos fazer dinheiro, né? Vamos alugar, e aí usa, ela se mantém melhor e faz uma renda. Então, eu até digo que o potencial dos empreendimentos em Maraú, tanto o Alma Maraú quanto o Alma Aramis, que é o próximo empreendimento, ele torna-se talvez um dos melhores investimentos, se não for o melhor investimento imobiliário que a gente tem, seja de hotelaria, comercial e residencial. sim. Porque ele tem a valorização patrimonial da região, se adquire a casa e com os anos é uma região que está valorizando, mas ela pode te gerar uma renda muito importante, porque é um local que a gente pode performar a demanda, por exemplo, casamentos. Então a gente consegue gerar uma renda de locação para os proprietários com eventos pontuais e ao longo do ano também, dando rotatividade importante e ainda tendo retorno do investimento. Né? A gente estima que tem um potencial de trabalhar até acima de 1% ao mês, tendo uma valorização patrimonial imobiliária, ou seja, diferente do investimento financeiro, que você investe e tem um retorno só da aplicação, Tá. no Alma você tem o retorno da aplicação, mas também uma valorização do ativo, que eu brinco que cai do céu, entre aspas. Por isso que É, imóvel é bacana, porque ele tem a valorização do imóvel e ele pode te gerar renda também. E ainda uma casa em praia, né, que você tem as despesas do condomínio, por exemplo, com o Réveillon locado, bem locado, você já pagou o ano todo, com 7 dias do ano. Então, assim, é muito interessante o modelo, porque ele é sustentável. Lembra no início que eu falei que o operador assume alguns custos e o condomínio outros, e cada um fica mais desonerado? Então, assim, é mais leve também o custo de condomínio para que o proprietário possa bancar e ainda ter renda, a casa ser utilizada para se manter bem. Não é só a renda, não. Para se manter na frente do mar como um barco, o circuito precisa funcionar. A fiação, a iluminação, a TV, o ar-condicionado, não estraga mesmo. Então, é importante ter esse uso. Evidentemente que a operação está prevista com manutenções preventivas, etc. Por isso que é legal ter a hotelaria junto. Mas é um problema a maresia, né? Claro. Então, é muito legal, assim, já que vai ser utilizado, que você faça renda e é uma excelente opção de investimento. Não é uma casa em praia, que eu acho que foi um exercício que nós fizemos também, assim. Nós não podemos fazer um residencial apaixonado com a casa em praia. O apaixonado da casa em praia, ele compra o terreno e faz a casa dos sonhos lá, isolada, com 11 empregados, etc. Tem que ser um bom negócio. E o bom negócio precisava ter o aspecto do residencial, mas incorporado à hotelaria. E a hotelaria precisa de um pouco de padronização. Não dá para ter uma casa de cada jeito. Você vai alugar em valores distintos, vai ter review lá de negativo. Então você precisa de uma padronização, o enxoval é padronizado. Por outro lado, você facilita demais para o comprador,
que ele chega com as malas. A mobília está pronta, né? Ele vai decorar, vai botar o quadro, vai fazer o charme dele pessoal, mas que o impacto da mobília e da casa é padronizado, sabe? Então, isso também contribuiu muito, né? Diferencial. Falar aqui. Para esse investimento e esse tipo de investimento. Eu acho muito legal. E o momento de Maraú é a bola da vez, né? Se analisar o litoral, a gente tem Trancoso ultra valorizado ali, com essa valorização patrimonial, você já compra caro, então você não consegue ter um gap maior. Eu acho que a Península está no momento de crescimento, né? É algo que a gente está atento também lá, para que a infraestrutura com a prefeitura e com os órgãos também possam caminhar com uma velocidade importante, né? Mas até então fazendo os nossos empreendimentos 100% sustentáveis, com cuidado, para também não ser uma carga pesada para a prefeitura local, que a gente tem que dar tempo também para que eles tenham condição de fazer, né? E também sem deixar de respeitar o paraíso que é aquele lugar, né? Porque a gente teve esse Exato. momento, pelo amor de Deus, gente, o que foi aquilo? Precisamos voltar. Voltar. Inauguração em breve, tá? Em breve, precisamos. É o paraíso. Um ápice, né, do projeto, porque assim, inserido no a pessoa ela compra um investimento e ainda tem um pedaço do paraíso, porque lugares que a gente visitou, a comida que a gente comeu, tudo é muito maravilhoso ali, então só ganha, né? Só Essa ganha. é uma pergunta que eu ia fazer, mesmo... François, em relação ao turismo local. Se vocês estão criando alguma integração, se já tem algum projeto, enfim, como que está o andamento dessa questão com o turismo local? Claro, agora a gente estava realmente focado no desenvolvimento, na obra, a gente volta os olhares agora para divulgação e possibilidade de integração desse turismo. Mas é um turismo que está num crescimento muito forte, né? A gente teve a pandemia pela primeira vez, não teve a baixa. O ano inteiro com ocupação na Península, os hotéis cheios, os restaurantes cheios, etc. O que a gente quer muito, assim, além desse turismo que já está crescendo, é ter uma integração local com uma referência também para o exterior. O estrangeiro que vem ao Brasil passar uma férias e quer alugar uma casa, ele vai ter um contato com o cliente brasileiro. Então, assim, a gente não tem uma espécie, né, importada de paisagismo, né? O estrangeiro ele quer chegar aqui e sentir a brasilidade. Esse é o nosso luxo. Então, assim, a simplicidade do local, aquele restaurante que nós fomos comer a lagosta de barco, aquela referência daquela simplicidade local, é o charme da região, né? Se você quiser ver uma arquitetura da Tailândia, vai para Tailândia ou para qualquer outro grande local de luxo, etc., você vai para o local, né? Você vai para Maldivas, você vai e vive aquela experiência local. E o brasileiro ele tem, não sei porquê, culturalmente, se você analisar, algumas arquiteturas que fogem um pouco dessa brasilidade, o cuidado de preservar e traz espécie importada. Então, o que a gente quer é ter uma integração com o estrangeiro também, dando uma oportunidade de um local, de um destino, para ele vivenciar essa facilidade. Ele vai estar no condomínio com as espécies nativas, com a comida que a Morena valoriza muito, que o Cardim valoriza as espécies nativas. Ou seja, a gente quer entregar isso. Eu acho que isso é o luxo, sabe? Pegar um jato e ir lá para Maldivas ou para onde for, você vive lá. Você vai, paga e vive Maldivas. Agora, o luxuoso é você viver o Brasil e a região brasileira na Bahia, no interior da Bahia, é a Bahia. Né? Como que foi o título da matéria? Como que foi o título da matéria do Eduardo lá do Globo? Isso, do Globo, né? Como que foi? Era foi Caribe do Dendê. Eu achei sensacional. Caribe do Dendê. O Dendê é nosso, né? Isso, o Dendê sensacional. É isso. Isso é luxuoso, isso é bacana. As influenciadoras, todo mundo querendo viver o Brasil tem um destino de falar, cara, eu estou aqui completamente brasileiro. Isso aqui é bacana, nós estamos num país de maior biodiversidade do mundo. Inveja tem que ter os gringos da gente com esse
diversidade nativa, os estrangeiros, né? Enfim, então, assim, para a gente é esse o trabalho, o foco. Eu acho que em termos de turismo vai ter uma integração muito forte, principalmente com os casamentos que a gente deve desenvolver ali, por ser um ambiente que hospedam mais de 250 pessoas no mesmo local, com uma infraestrutura, com uma cozinha 4.0, ou seja, para o cerimonial é a faca e o queijo na mão, né? Porque ele resolve ali uma estrutura pensada também. Então, uma praia paradisíaca, completamente inexplorada, é um cartão postal para qualquer casamento, né? Será Então, que o meu primeiro, François? não, nós falamos, hein? Nós falamos que Quem sabe, né? marcar a data. Quem sabe? Já se não marcou a data, o marido está pressionado, o noivo está pressionado. Porque o álbum está acabando. Coisa que eu, viu? Vou falar pra você. Bom Gente, demais. infelizmente o nosso tempo está acabando. Falamos com muita emoção, François, quase 1 hora de live. Muita aqui, emoção, sempre muita emoção, sempre. Ó, Isso, que bom, nós vamos querido. deixar a live salva, então quem perdeu, compartilha, manda para todo mundo aí para conhecer esse empreendimento que é incrível, para conhecer o trabalho da F2, do François, do Fred, enfim, toda essa equipe maravilhosa, e agradecer por toda a recepção que vocês tiveram com a gente. Esperamos voltar e conhecer o Aramis também, né, Laís? Isso. É isso. Vamos que vamos. Maravilha. Eu que agradeço gente. vocês, a companhia maravilhosa lá. E agradeço também o trabalho de vocês de impactar muitas pessoas de forma positiva. Eu acho que é um pedaço muito importante do que a gente está fazendo também. Muito obrigado pelo espaço, falar com a turma da La Tabata, assim, é uma honra para mim. E vamos fazer, vamos repetir, vamos na inauguração do Alma e estaremos também no lançamento do Alma Aramis em breve, né? Então, um beijo a todos. Muito obrigado, meninas. Um beijo. Um beijo. Sucesso. Obrigadão. Bom feriado. Até mais.